Em meio às colinas de Belém, longe dos olhares e dos aplausos, vivia um jovem pastor de ovelhas cujo destino parecia comum demais para ser lembrado. Seu nome era Davi. Enquanto seus irmãos mais velhos eram fortes, preparados para a guerra e vistos como promissores, Davi era apenas o menor, o esquecido, aquele que ficava no campo cuidando das ovelhas. Mas naquele lugar simples, longe de todos, ele desenvolvia algo que ninguém podia ver, um coração totalmente voltado para Deus. Ele tocava sua harpa, cantava, orava e enfrentava perigos sozinho, protegendo suas ovelhas de leões e ursos. O que parecia apenas rotina era, na verdade, preparação. Um dia, o profeta Samuel chega à casa de Jessé com uma missão divina, ungir o novo rei de Israel. Um a um, os irmãos de Davi passam diante dele, impressionando pela aparência e força. Mas Deus diz: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, perguntam se havia mais algum filho. Davi é chamado do campo. Ele chega simples, sem aparência de rei, mas com algo que ninguém mais tinha. E ali, diante de todos, o azeite é derramado sobre sua cabeça. Davi é escolhido. Mas a unção não muda sua realidade de imediato. Ele volta ao campo, volta à rotina, volta ao anonimato, porque antes do trono existe o processo. Algum tempo depois, Israel enfrenta um de seus maiores desafios. Um gigante chamado Golias desafia o exército todos os dias, zombando e espalhando medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que Davi chega ao campo de batalha apenas para levar mantimentos aos seus irmãos. Ao ouvir as palavras do gigante, algo dentro dele se levanta. Ele não vê apenas um inimigo, ele vê alguém desafiando o Deus vivo. Mesmo sendo desacreditado, ele decide lutar. Recusa a armadura, pega apenas uma funda e 5 pedras. Diante de Golias, Davi declara com fé: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E com um único lançamento preciso, o gigante cai. A vitória não foi pela força, foi pela fé. Aquele momento muda tudo. Davi se torna conhecido, respeitado, admirado, mas também passa a ser invejado. O rei Saul, tomado por ciúmes, começa a persegui-lo. O homem escolhido para ser rei agora precisa fugir para sobreviver. Davi vive escondido, em cavernas, no deserto, cercado por dificuldades e incertezas. A promessa parecia distante, mas ele não desiste. Em 2 momentos ele tem a chance de tirar a vida de Saul, mas escolhe não fazer isso. Ele entende que não pode tomar o lugar que Deus prometeu no tempo errado. Ele confia no tempo de Deus. Anos passam, a dor, o medo e o processo continuam, mas Davi permanece fiel. Até que finalmente o tempo se cumpre, Saul morre e Davi é estabelecido como rei de Israel. Agora aquele jovem pastor governa uma nação. Sob seu reinado, Israel vive conquistas, expansão e estabilidade. Ele leva a Arca da Aliança de volta, celebra diante de Deus e mostra que, acima de tudo, seu coração ainda pertence ao Senhor. Mas a história de Davi também revela sua humanidade. Em um momento de fraqueza, ele comete um grave erro. Ele peca, tenta esconder, e as consequências chegam. Sua vida é abalada. Mas Davi não permanece no erro. Quando confrontado, ele se quebra diante de Deus. Ele se arrepende profundamente, reconhece sua falha e clama por misericórdia. E Deus o perdoa. Não remove todas as consequências, mas restaura seu coração, porque Davi não era perfeito, mas era verdadeiro. Ele errava, mas voltava. Ele caía, mas se levantava, e isso é o que torna sua história tão poderosa. Não foi apenas sua vitória contra Golias, nem o trono que ocupou, foi sua capacidade de permanecer com Deus em todas as fases da vida. A história de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes, mas os disponíveis, que o processo é parte da promessa, e que mesmo quando falhamos, ainda existe graça para recomeçar. Porque no final, não é sobre nunca cair, é sobre sempre voltar para Deus. Não é sobre ser perfeito, é sobre não desistir. Escreve: eu creio, e se inscreva.